Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso vídeo anterior sobre o famoso e poderoso Kong. Mas lembre-se, tudo isso que a gente está vendo é para você que é desenvolvedor e quer dar um salto a mais na sua carreira. Para você que quer aprender como as grandes empresas estão resolvendo grandes problemas nos dias de hoje. Provavelmente no seu sistema pequeno, que você faz um CRUD ali, outra coisa aqui, isso aí provavelmente não vai se aplicar. Mas se você realmente quer fazer diferença, quer participar de projetos expressivos, eu não tenho dúvidas que esse vídeo ele foi feito para você. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao vídeo inicial que eu falei sobre Kong, que é uma API Gateway que facilita muito a nossa vida como portal de entrada de todas as requisições para as nossas aplicações, serviços e microserviços. No vídeo anterior eu mostrei para você como que a gente colocou essa parada no ar utilizando aí o Docker com o Docker Compose. A gente criou alguns servicinhos para a gente fazer algumas requisições, mas hoje eu quero ir além com você e mostrar alguns recursos bem bacanas aí que o Kong tem, que é realmente super fácil de você ativar e você vai ficar de boca aberta com a grande possibilidade que você tem em relação a isso. Maravilha? Então, se você está preparado, roda a vinheta, porque a gente tem muita coisa para ver hoje aqui sobre Kong. Bora lá! Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito mesmo de parar tudo agora aqui e pedir realmente o seu joinha, tá? Isso aí ajuda demais o nosso canal continuar crescendo e também para que o YouTube consiga aí disponibilizar, né? Para o YouTube consiga aí distribuir esse vídeo mais aí para outros desenvolvedores. Aproveita também, assina o nosso canal, ativa o sininho. Você pode ter certeza que a gente está comprometido aqui em mostrar apenas conteúdo top. Apenas o filé do filé para que você realmente consiga engrandecer a sua carreira e se tornar um dos desenvolvedores mais desejados e bem pagos aí do mercado, tendo capacidade aí de desenvolver aplicações de grande porte. Então, agora sem mais delongas, partindo do princípio que você já deu um joinha nesse vídeo aqui, vamos lá e vamos botar o nosso Kong para funcionar. O que eu estou fazendo agora aqui basicamente é usando exatamente o mesmo setup que eu utilizei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, estou deixando um cartãozinho em algum lugar e provavelmente você está vendo aí na descrição desse vídeo, tá? O link para esse camarada aí também. Maravilha? Então vamos subir todos os serviços novamente aqui e vamos aí seguindo os principais exemplos que eu quero te dar hoje utilizando o Kong. Bora lá! Bom, pessoal, agora aqui na tela do meu computador, o que eu quero mostrar aqui? Lembrando, eu tenho um Docker Compose aqui, onde eu subo o Kong, e eu tenho um Docker Compose aqui, onde eu subo os serviços, né? Alguns servicinhos que eu criei aqui, utilizando esse main.go, ou seja, eu criei vários arquivinhos e baseado nesses caras eu consigo subir diversos serviços para a gente simular a parada aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu ver só em qual pasta que eu tô na padrão aqui, então eu vou dar um Docker Compose app-d e vou subir aqui os meus serviços A, B e C aqui que eu criei. Vou entrar também aqui na minha pasta Docker Kong e vou dar um Docker Compose app-d. E esse camarada aqui, o que ele vai fazer? Ele vai subir o Kong, ele vai rodar as migrations que o Kong precisa, ele vai fazer um monte de coisa. E também, esse cara aqui, ele vai preparar para que a gente consiga utilizar esse cara aqui, que é o Kong. É um painel administrativo que a gente pode utilizar com o Kong. Somente para você saber, o Kong é uma coisa onde ele tem uma API REST que você pode criar, gerenciar todo esse camarada via essa API, mas o Konga é um painel que utiliza dessa API para facilitar um pouco a nossa vida e deixar todo o processo mais visual. Então eu estou utilizando o Konga aqui pra gente. Maravilha? Então se eu der agora um Docker Compose PS,
você vai ver aqui que a gente tem esse cara rodando aqui para mim e ele tá na nossa porta 1337. Então vamos configurar tudo rapidinho aqui pra gente trabalhar, que é o site do Kong, Kong HQ, mas agora aqui eu vou entrar no meu Konga. E se ele não está carregando aqui, é porque ainda ele deve estar dando um loading aqui enquanto o Kong está subindo ainda, tá? Então, vamos aguardar aqui alguns segundinhos aqui para ver esse cara subir aqui com a gente. Aí, subiu. Maravilha. Eu vou criar um username admin, um e-mail admin@admin.com, um password aqui que eu vou setar. Legal? E vou criar um usuário admin para a gente entrar no começo. Vou fazer o login. Legal? E prontinho, agora eu vou fazer a configuração aqui do meu Kong. Então, ou seja, eu vou falar qual URL que o meu Kong está rodando. Então, eu vou colocar http://kong:8001, tá? Por que Kong? Porque é o nome do meu serviço Kong na rede interna do meu Docker, tá? Então, se eu for aqui no meu Docker Kong, você vai ver aqui um dos services que eu tenho aqui é chamado de Kong, tá? Então isso aí é um ponto importante pra gente saber e você vai perceber que esse cara, ele tem aqui algumas portas liberadas. Uma das portas aqui é a 8001 para a parte administrativa e a parte 8000 que é a parte exposta realmente aí que a gente vai utilizar para fazer as requisições. Então eu vou dar um create connection, ele vai criar aqui e você vai perceber que a gente tá aqui com o Kong no ar e a gente vai poder trabalhar com esse camarada. Nós temos também 3 serviços no ar, um serviço A, um B e um C, que é um executável simples rodando com Golang que mostra o nome do serviço ali no browser em HTML. Então o que eu vou fazer aqui basicamente é cadastrar esse serviço. Então eu vou colocar aqui, ó, vou chamar esse cara aqui de service A. O protocolo eu vou colocar HTTP. E aqui o host eu vou colocar aqui, service a porta 8081. Somente para você saber, o meu service A aqui tem aqui, ó, a porta 8081 no meu service A. Maravilha? Então, porta 8081. E eu vou dar um submit aqui para mim. Agora que o serviço A ele tá cadastrado aqui para mim, eu vou entrar nele e vou registrar uma rota somente para a gente conseguir trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, todas as vezes que o cara acessar /A, né, ele vai conseguir cair aqui no meu serviço. Basicamente é isso. Agora vamos ver se essa parada tá funcionando. Eu posso até nomear o nome da minha rota, né? Eu vou chamar aqui rota A, eu posso chamar alguma coisa assim, para ele não ficar somente com aquele nome malucão ali pra gente trabalhar, tá? Então, aqui eu tenho minhas rotas, então eu tenho agora aqui rota A, tá? Então, eu tenho service e a minha rota rodando aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um localhost 2.8000/A e tá aqui o nosso service A. Funcionou, então a gente está utilizando esse /A como exemplo aqui pra gente trabalhar. Agora, o que acontece? Até aí a gente viu no vídeo anterior, a gente fez um setup rapidinho aqui pra gente partir e utilizar o mesmo raciocínio. Agora, o que acontece? Vamos imaginar que eu tô numa situação que eu tenho vários service As, ok? E eu quero balancear a carga ali pra mim. Então, isso aí pra mim é algo tão importante que eu quero que o Kong me ajude aí com o load balancer. Então, eu consigo fazer isso no Kong. Para deixar isso mais claro, olha só o que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui no meu Docker Compose, onde eu tenho o service A. Eu vou duplicar esse service A e vou chamar service A2. Eu vou colocar aqui a porta 7071 e eu vou chamar aqui de service A2, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque se eu fizer dessa forma, eu posso fazer um load balancer e a gente sabe cada vez se ele caiu em cada um dos serviços, no serviço A ou no serviço A2. Beleza? Então eu tô fazendo dessa forma aqui. Vou salvar esse camarada, vou dar um Docker Compose, não, tem que sair dessa pastinha aqui. Vou dar aqui um Docker Compose app-d e ele subiu agora o service A2. Agora, como que funciona para eu trabalhar aí com load balancer facinho pra gente trabalhar? Seguinte, o Konga, ele tem uma parada aqui chamada de upstreams. Upstreams basicamente é um formato
né? É um objeto de conexão que você utiliza, que quando o Kong se conecta a ele, ele pode fazer um roteamento interno. Ele trabalha como se fosse um proxy ali pra gente. Então, nesse nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse nosso cara aqui de Service A Upstream, só para ficar claro aqui o nome desse cara. Tudo bonitinho aqui pra gente. Vou deixar assim por enquanto, legal? E agora que eu tenho esse meu upstream aqui do Service A, eu posso chegar aqui nos meus detalhes e adicionar os meus targets, ou seja, quando acessar o Service A, né, do upstream, ele vai me mandar para onde? Então, primeira coisa aqui no meu target, eu vou adicionar um novo target, e um target que eu vou colocar aqui para mim é o Service A, tá? E eu vou falar aqui qual é a porta que esse cara aqui, que é 81, 8081. Vou dar um salvar, depois a gente vai falar aqui sobre esse lance do peso, tá? Então vamos lá, vou salvar aqui o Service A 8081. Agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, quando eu acessar aqui nos meus services e eu for aqui no Service A, eu não vou mais chamar aqui Service A, eu vou chamar de Service A Upstream. E eu vou mandar esse cara cair na porta 8000, legal? Que é a porta do Kong padrão. Vou salvar. Olha só o que vai acontecer agora. Vou acessar. E tudo normal. Service A aqui rolando pra gente. Maravilha. Agora, o que acontece? Se você perceber, o nosso service aqui do Kong, ele tá agora chamando o nosso upstream, não tá chamando o serviço direto. Então esse upstream aqui, a gente pode adicionar vários targets. E é aí que vem a grande sacada. Por quê? Eu posso chegar aqui nesse target agora e eu posso colocar o Service A2. Legal? E o Service A2 ele vem na porta 7071. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 7071 Service A2. Legal? E eu vou salvar esse camarada agora aqui. Então eu tenho esses dois caras aqui rolando para mim. Agora, quando eu acessar, uma hora eu acesso o Service A, uma hora eu acesso o Service A2. Então perceba que ele fica ali variando para mim, ou seja, ele tá roteando e separando a carga. Então conforme eu vou ter, né, eu vou tendo aí diversos serviços, eu vou colocando os meus serviços ali e ele fica fazendo esse roteamento aí para mim. Agora, se você está acostumado com uma coisinha chamada Service Discovery e como deixar isso dinamicamente, porque eventualmente a gente tem auto-scaling, a gente tem diversas formas de conseguir trabalhar com esses caras, né? Raramente, sei lá, em produção, né, a gente pode até ter, mas você vai cadastrar na mão todos os caras, todos os IPs dos caras aqui, né? Normalmente isso pode ser feito automaticamente. Então você tem duas formas. Uma forma é fazer exatamente da forma como eu coloquei aqui. Uma outra forma para você trabalhar é que você vai trabalhar com DNS no final das contas. Então você pode ter um Service Discovery trabalhando ali com DNS, por exemplo. Você pode pegar um console, né? Ali o console, ele tem todos os serviços e gerencia todos esses serviços automaticamente, e aí o Kong ele vai acessar o DNS do console e vai ver quais são os caras disponíveis e vai fazer esse balanceamento de carga aí pra gente. Essas são as duas opções que você tem. Eu tô mostrando aqui a mais simples porque a gente tá querendo ver apenas Kong aqui. Agora, uma coisa interessante aqui, que não sei se você percebeu, a gente tem algo aqui chamado de Health Check. Basicamente, nós temos dois tipos de Health Check. A gente tem o Health Check ativo e o Health Check passivo. Qual que é a diferença dos dois? O Health Check ativo é aquele tipo de Health Check que fica acessando determinada URL que você passa e estiver tudo bem com ela, maravilha, tá saudável o seu serviço. Se ela não retornar ali durante os parâmetros que você colocar, ela vai falar que não tá healthy, legal? Não tá saudável o seu serviço e ali pra gente. Uma outra forma que a gente tem, que é o Health Check passivo, ele é um pouco diferente. Ele funciona da seguinte forma. Você acessa uma URL, né? E ele não sabe naquele momento ainda se tá funcionando ou não. Se der problema, né, o passivo, aí ele marca como problema. Aí, daqui um tempo, se
tiver funcionando, né, quando alguém acessar novamente, se der ok, ele marca como ativo. Então ele tem uns esquemas que ele fica tentando, né, mandar a carga de tempos em tempos somente para verificar. Então a gente tem esses dois tipos aí de health check. A gente vai trabalhar com o health check ativo, que é o mais comum, mas o passivo é muito utilizado também em alguns propósitos. O problema do passivo é que sempre você pega um cara ali que sempre vai se ferrar na primeira vez quando o serviço não tiver legal. E agora que a gente já sabe o que é health check ativo e passivo, a gente vai fazer o seguinte, vamos botar um health check aqui para a parada funcionar. Então, se você olhar aqui embaixo, eu tenho o health check ativo e o health check passivo. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou trabalhar com o health check ativo. Então, eu vou primeiro aqui falar para ele não validar, a gente não está trabalhando com certificado, com TLS, etc. Agora, o que eu vou fazer? O seguinte, eu vou falar o seguinte, olha só, quando o meu serviço der um timeout, pelo menos por uma vez, tá? Ou quando o meu serviço der algum erro HTTP, que significa qualquer um desses erros aqui, ele vai marcar o meu sistema como unhealthy. Mas por que não estava ativo até o momento? Porque aqui está como 0, ou seja, o intervalo que ele vai fazer essa verificação. Sempre quando isso aqui tiver 0, significa que o nosso health check vai estar desativado. Tá? Então eu vou falar para cada 5 segundos ele fazer essa verificação aqui pra gente, né? O path que ele vai fazer aqui, o timeout é esse cara aqui. Maravilha? E aqui a gente tem o oposto, que é a tentativa dele ficar acessando o nosso serviço e cada vez que dá certo, ele fica marcando pra gente que a parada é ok, ou seja, que está healthy, que está saudável o nosso sistema. Mesmo esquema, vou falar aqui, por exemplo, a cada 5 segundos, aí depende do gosto do freguês, né? E aqui, né, quantos sucessos ele tem que ter para garantir que o serviço está no ar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5, significa que ele vai tentar 5 vezes a cada 5 segundos, e quando as 5 vezes em seguida derem ok, aí ele vai falar que o serviço está healthy. Eu vou colocar uma vez só, porque a gente tá aqui para testar e tudo mais. Aqui a concorrência, quantas requisições que ele pode fazer, as verificações simultâneas, etc. Vou dar um submit changes. E agora a gente vai ter que fazer uma brincadeira para saber se esse cara tá funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou dar um atualizar aqui pra gente. E agora, se você perceber, ele tá marcando aqui pra gente como healthy, ou seja, quer dizer que os nossos dois serviços estão aqui todos bonitões e estão saudáveis. Então isso significa que conforme eu fico acessando, cada hora ele me manda para um serviço aqui pra gente. Legal? Agora, o que acontece? Vamos fazer com que um serviço esteja fora do ar. Então vou pegar aqui, por exemplo, tá? E eu vou dar um docker compose stop service A2. E eu vou parar esse serviço aqui pra gente. E na hora que eu parar esse serviço, provavelmente ele vai mandar uma requisição, vai ver que o negócio tá unhealthy e ele vai ter que marcar como unhealthy pra gente. Então vamos lá. Agora eu vou dar um atualizar nesse camarada. Vamos ver se funcionou agora, hein? Hora da verdade. E olha só, ele já tá marcando esse cara como unhealthy. Mas como ele sabe que esse cara não tá saudável, toda vez que eu atualizar agora aqui, ele não vai me mandar nunca mais para o serviço A2, enquanto o serviço A2 não esteja ali saudável, né? Agora, se eu pegar esse serviço aqui e dar um start nele, provavelmente ele vai rodar daqui 5 segundos, né? Vamos ver se ainda tá unhealthy. Vamos aguardar aí uns segundinhos. E agora ele tá marcando como healthy, porque já viu que voltou pro ar. Então voltou pro ar, ó, agora ele já volta a fazer o balanceamento aqui pra gente. Uma parada bem interessante aqui com relação também a essa parte de upstreams é o seguinte, tá? Quando a gente vai aqui nos targets, eu não sei se você percebeu, mas no detalhamento aqui do target, quando a gente cadastra, a gente escolhe o peso que esse cara tá trabalhando, tá? Então, se você ver aqui, ó, tem o weight. O que isso significa? Significa o seguinte, na hora que eu vou fazer um deploy, inclusive, eu consigo balancear
o quanto de requisição eu vou mandar mais para um cara, o quanto eu vou mandar mais para o outro. E aí o céu é o limite. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para você, o porquê que você pode utilizar isso. Primeiro motivo, vamos imaginar que eu tenho dois serviços, cada um rodando uma máquina diferente. Mas a máquina A tem muito mais poder de processamento do que a máquina B. Então, não é justo eu fazer um load balancer 50-50. Por quê? Porque uma máquina está desbalanceada, né? Uma tem menos recurso computacional, então eu vou topar essa máquina muito mais rapidamente. Então vamos imaginar que eu posso mandar então assim 75% das requisições para a máquina mais poderosa e 25% para a máquina menos poderosa. Então isso é uma forma que você pode trabalhar. Mas a forma que é mais comum de você utilizar, inclusive na documentação do Kong tem sobre isso, é a parte de formatos de deployment. Por quê? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, eu posso criar imagina que eu estou rodando meu sistema na versão 1, então eu subo ali meu sistema na versão 1. Aí o que acontece? Eu subo um serviço na versão 2 e coloco esse serviço como peso 0 por enquanto, legal? E aí o que eu faço? Eu simplesmente faço que a máquina que está rodando com peso 0 aponte pro serviço novo, para a versão 2. E aí, quando esse serviço tiver ok, o que eu faço? Eu boto ele como peso 1000 e o outro com peso 0, ou seja, eu simplesmente mudei. Então isso é um deploy blue-green, por exemplo. Tá? Uma outra forma que você pode fazer é um deploy canário. Então eu posso falar, olha, esse serviço que está entrando eu quero testar apenas para 10% dos meus usuários. Então eu coloco 900, outro eu coloco 100, então 90% das vezes o que vai acontecer? Vai cair num serviço e 10% nas outras vai cair no outro. Então eu consigo balancear e eu consigo ir testando processos de deploy e tudo mais. Legal? Então dá pra gente fazer isso porque nós estamos trabalhando dessa forma aqui. Maravilha? Galera, como você pôde perceber, tá? Tem muitos e muitos recursos aqui no Kong, né? Eu queria mostrar esses aqui em relação à parte de upstream e a parte de health check ativo e passivo. Nós vamos continuar, tá? Aqui no Kong, porque tem mais recursos que eu quero mostrar. Eu quero mostrar para você a parte de autenticação, eu quero mostrar a parte de proteção também em relação aos nossos endpoints e tudo mais. Maravilha? Mas para esse vídeo não ficar grande, obviamente eu tenho que ficar por aqui. Agora, se esse vídeo, tá, ele agregou alguma coisa para você, eu gostaria muito mesmo de pedir para você já dar um joinha, assinar o nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações e também me segue lá no Instagram, é @devfullcycle. Normalmente os bastidores de tudo isso e alguns conteúdos de tirar as dúvidas eu faço sempre por lá no Instagram. Maravilha? De qualquer forma, eu vou deixar documentado o vídeo 1 aqui na descrição e também vou colocar o repositório onde estão esses Dockers files para você fazer esse mesmo teste que eu acabei de falar. Maravilha? Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.